Olá, querido jovem, tudo bom? Que alegria estar com vocês para o estudo da lição, o nosso resumo da semana. Que pena que não deu para fazer semana passada devido ao concílio, mas estamos aqui. Vamos tentar colocar aí dia de quinta e sexta, mas a sua presença é importante, principalmente você jovem do distrito de Coroatá. A lição está falando, vem como título aí, liberdade, e enfatizando a questão da liberdade religiosa. E os temas estão ótimos. Por exemplo, agora na terceira semana, vem como título Lidando com as Divergências. E é interessante que essas divergências, mesmo na igreja, ela existe. Formas de ver o mundo diferente. Você vê que até na chargezinha que vem, um falando que tem como resolver os problemas da igreja, a liderança é muito devagar, o pastor, e aí dois anjos conversando dizendo que ele não tem poder para isso. Cada um de nós temos uma visão para as soluções dos problemas da igreja. Mas só que quem é o dono da igreja e a menina dos olhos de Deus é a igreja. Então, nós precisamos entender a vontade de Deus sobre a sua igreja e seguir essa vontade. E você vê que os grandes problemas que a igreja teve durante até a sua história foi porque homens quiseram tomar o lugar de Deus e tomaram atitudes que não foram baseadas nas Sagradas Escrituras. Você vê que falamos muito de Constantino no aspecto do sábado, mas ele foi quem trouxe essa união da política, o Estado e a igreja. Mas pior que ele, a lição agora traz Juscelino, que foi quem o substituiu. Constantino, de 306 a 337, e aí agora Justiniano, corrigindo o nome, né? De 527 a 565. Qual foi o problema de Justiniano? Ele, por sua vez, suprimiu implacavelmente todas as vozes que não estivesse alinhada com o catolicismo e privou de direito básico todos que se opuseram. Ou você agora serve e pertence à minha igreja, ou você vai sofrer. E as pessoas tinham que ser batizadas. E aí a lição diz assim, ó, caso um cidadão se recusasse a se conformar com a religião do Estado, era obrigado a fugir do império. Ou você fica aqui do meu jeito, ou você tem que fugir. E aí olha o que era colocado no Código Legal de Justiniano. Ele definia heresia todo pensamento e culto contrário à Igreja Católica Apostólica e à fé ortodoxas. As igrejas pertencentes a grupos cristãos dissidentes foram tomadas e destruídas. Ou faz o que o império quer, ou então você é inimigo. E nunca foi esse o plano de Jesus. Nós combatermos com braços fortes aqueles que opuseram-se ou estão se opondo ao nosso pensamento. Muitas pessoas acreditam que é bastante improvável coisas como essas acontecerem em nossos dias. Mas profeticamente, nos últimos dias, veremos também intolerância religiosa. Você vê que hoje todos querem classificar a Igreja Adventista como seita. E há-se um pensamento de ser antissemita. Tudo que pareça com o judaísmo está errado. E aí, então temos que estar atento, porque quando o mundo começar a desgostar de nós, é aí que verdadeiramente estamos fazendo a vontade de Deus. Tirem as mãos. A lição trabalhou bem a parábola do trigo e do joio. A parábola está em Mateus 13, 24 a 29, e a ideia dela é que as pessoas querem tirar o joio, os trabalhadores queriam tirar o joio para que o trigo crescesse melhor. Porém, o fazendeiro, ele sabia que nessa ânsia de tirar o joio, poderia atingir o trigo e o trigo ser machucado ou prejudicado. Deixe que ao seu tempo ficará claro o que é trigo e quem é o joio. E essa aplicação ela é para a igreja. Na igreja tem o trigo e tem o joio. E nessa pressa de tirar o joio, a gente pode afastar ou atrapalhar o trigo de crescer. A lição diz até assim, os servos estavam equivocados em relação a dois aspectos, o momento adequado e os agentes adequados para eliminar o joio. Cuidado em achar que você é responsável de tirar o joio. Esse papel é de Deus. E claramente as coisas vão se esclarecendo. Lembra lá da charge? O camarada disse, eu sei ali quem é os hereges, quem é o joio. Cuidado, não é papel meu e seu julgar quem é joio e quem é trigo. Mas haverá momentos que pelos seus frutos vos conhecereis. E ao ficar evidente, a igreja tem que tomar uma providência.
Agora, a igreja ela pode disciplinar? Sim, a igreja ela deve fazer isso. Olha o que diz Mateus 18:17. Se ele recusar ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Além disso, também em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo fala sobre a imoralidade que havia na igreja, imoralidade principalmente sexual, e essas pessoas deveriam ser afastadas. Só que quando você olha 2 Coríntios 2, versos 6 e 8, essas pessoas que tinham essa prática melhoraram e quiseram voltar, e Paulo diz que a igreja deveria receber. Então a igreja ela tem autoridade para que ali então tome providência daquilo que está atrapalhando o convívio da igreja. São maus testemunhos, pessoas que estão com práticas heréticas, pensamentos contrários à palavra de Deus. Costumo dizer que Atos capítulo 2, o Espírito Santo, porque é bíblico, ele desceu porque a igreja estava reunida, estavam todos na busca pelo Espírito Santo. Sabe por que as nossas igrejas têm dificuldade de crescer? Porque cada um tem um objetivo diferente e às vezes os objetivos não são nem o que Deus quer. Então, com isso, a gente precisa buscar a unidade da igreja. Você pode pensar diferente, mas que isso não atrapalhe o bom andamento da igreja. Diz assim no final: se quiser espalhar suas falsas ideias, precisa ir para outro lugar, em vez de sequestrar a plataforma da igreja. Esse conselho continua a ser bastante pertinente para a igreja de hoje. A gente crê na liberdade religiosa, mas é necessário respeitar também o lugar onde você está. Então, queridos, nós precisamos buscar um modelo. A lição de quarta trabalha isso, e o nosso modelo é quem? Cristo Jesus. E aí, na lição de quinta, indo para o fim, força versus amor. Naturalmente, o verdadeiro seguidor de Cristo deve lutar com as mesmas armas que ele usou. Ele rejeitou o uso de intimidação, força e violência. Não é por força nem por violência, mas é pelo amor que Jesus conquistou. A sua forma de pregar é que quando ele cuidava das pessoas, as pessoas se sentiam amadas e cuidadas e elas queriam vir. A gente, como igreja, tem que cuidar com aquilo que fala e faz, para não espantar as pessoas, mas sim atraí-las. Olha, interessante, ó. Usar a crueldade em nome de Cristo é sem dúvida a maior forma de auto-engano. Jesus defendeu a liberdade religiosa porque tinha um entendimento perfeito da natureza humana e do livre-arbítrio. Quando os seres humanos não respeitam o livre-arbítrio, tornam-se tanto os receptores quanto os executores da repreensão e de crueldade. Respeitar a opinião do outro é importante. Eu não preciso concordar, mas é necessário o respeito para que a gente cresça em harmonia. Os cristãos, em especial, devem obedecer à orientação de Jesus e tratar as pessoas de outra religião com bondade e respeito. Eu respeito a sua opinião, apesar de não concordar. E não significa que a gente precisa viver em desarmonia, mas sim buscar uma paz que vem de Cristo Jesus. Deus nos proveu de tanto amplo recursos que o ser humano jamais precisará ser derrotado no conflito com Satanás. A mão do Senhor está sobre nós. Deus tem sabedoria para derramar sobre nossa vida, mas precisamos buscar para, em meio aos conflitos, saber a melhor maneira de agir. Você que é da igreja, sua opinião é válida, mas cuidado para que você não viva desgarrado e querer pertencer ao corpo de Cristo. Não há como o braço, a mão, viver sozinha, ela depende do corpo. E você também precisa fazer parte do corpo de Cristo e se unir ao povo de Deus. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe os nossos jovens, para que a cada dia eles possam aprender a Tua palavra, tenham interesse de crescer na graça, conhecer mais de Ti, mas que sejam respeitosos e cuide daqueles que chegam até nós. Mas que a cada dia possamos nos unir no Espírito Santo para agir e fazer de acordo com a Tua vontade. No nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus os abençoe, queridos. Tchau, tchau.